Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem, isoladinhos e se cuidando. Nós vamos começar então a disciplina de psicodiagnóstico nessa modalidade à distância. Peço um pouquinho de paciência para vocês, porque eu nunca fiz uma aula assim e eu adaptei os recursos que eu tinha disponíveis. Foi pouco tempo, tudo aconteceu muito de repente. Então, eu precisei adaptar todos os trabalhos para a modalidade distância, mas com certeza vai dar tudo certo e nós vamos superar essa fase tão difícil a nível mundial. Bom, tivemos duas semanas de aula presenciais e agora tivemos uma semana sem aula, que foi quando tudo aconteceu e as aulas foram suspensas. Estamos então agora na semana 3, tá? E aí começa então a aula na modalidade virtual. Para cada aula nós vamos ter uma atividade valendo nota e a atividade vai ser um resumo do texto da aula de terça-feira. Psicodiagnóstico nós temos as terças e quartas, mas o resumo vocês vão fazer só do texto referente à terça-feira, certo? Apenas o da terça toda semana. Um resumo digitado para entregar impresso quando a gente voltar às aulas presenciais, nas normas da ABNT, de 1 a 2 páginas no máximo. Sem cópia do texto, tá? Para escrever com as palavras de vocês. Dessa forma, vocês vão ter mais facilidade para acompanhar as videoaulas e também vão exercitar a escrita, que é tão importante para a gente. Beleza? O texto para a aula dessa terça, dia 24 de março, é o capítulo 4 do livro Psicodiagnóstico Clínico, Novas Contribuições. O capítulo 4 chama O Primeiro Contato na Consulta, da Arzena. Vamos à aula de hoje, então, terça-feira, dia 24. O tema da aula é primeira entrevista ou entrevistas iniciais. O que significa primeira entrevista em psicodiagnóstico? Significa a primeira etapa do psicodiagnóstico. Não necessariamente a primeira etapa é a primeira entrevista, mas é convencional dizer que o psicodiagnóstico começa com as entrevistas iniciais. Essa primeira entrevista é chamada por alguns autores de entrevistas iniciais no plural, porque, embora seja a primeira etapa do processo psicodiagnóstico, não necessariamente ela acontece em apenas um encontro. Podem ser necessários vários encontros, inclusive é o mais comum que acontece. Várias sessões, todas elas são entrevistas iniciais. Nessas primeiras conversas, nessas primeiras entrevistas, a pessoa vai expor o motivo da consulta, ou seja, ela vai falar qual é o seu sintoma, o que a fez procurar uma ajuda, procurar um psicodiagnóstico, ou o que fez outro profissional encaminhar essa pessoa para um psicodiagnóstico, certo? Então, o paciente vai expor o que está acontecendo com ele. No caso de criança, os pais, os familiares, os responsáveis vão expor o que está acontecendo com essa criança. Até aí não temos novidade nenhuma. Esse motivo que é apresentado, nós chamamos de motivo manifesto. O que isso significa? Significa que é o motivo sobre o qual se fala, é o motivo que aparece como queixa, é o motivo que está sendo exposto, é o motivo aparente, ou seja, é o que a gente chama de sintoma. Porém, ao longo do processo psicodiagnóstico, outros motivos podem aparecer, motivos subjacentes, ou seja, motivos sobre o qual não se fala,
que não estão aparentes, que não estão sendo expostos, sobre os quais não há queixa. Mas, professora, se ninguém fala, ninguém vê, ninguém expõe, ninguém se queixa sobre eles, como a gente vai supor que eles existem e que são considerados motivos para um psicodiagnóstico? Daqui a pouco nós vamos ver um caso, um exemplo de um caso que mostra isso. Então, esses motivos sobre os quais não se fala, que não são aparentes, são chamados motivos latentes. Esses motivos latentes geralmente são inconscientes. Como que a gente sabe então quando que a gente começa a suspeitar da existência de um motivo latente além do motivo manifesto? Quando o motivo manifesto parecer trivial demais para justificar uma consulta. Então, um dos primeiros sinais, ou o principal sinal para a gente suspeitar de um motivo latente, é que o motivo manifesto parece meio fraco demais para buscar um psicodiagnóstico ou para outro profissional encaminhar para um psicodiagnóstico. Parece trivial, parece algo corriqueiro, parece que não tem força o suficiente para um psicodiagnóstico, entende? Quando nós suspeitamos de que o motivo manifesto é muito fraco, a gente já supõe que existe um motivo latente. E esse motivo latente é que vai ter maior envergadura, ou seja, mais força para justificar a busca por um psicodiagnóstico. E então nós devemos aproveitar mais as entrevistas iniciais para esclarecer melhor o caso, esclarecer melhor os motivos da busca por um psicodiagnóstico. O que então nós devemos refletir, nós devemos pensar sobre o sintoma? Então o paciente chegou buscando um psicodiagnóstico, apresentou um motivo, uma queixa. O que nós devemos pensar? Primeiro, nós devemos pensar na etapa do desenvolvimento em que a pessoa se encontra. Quantos anos ela tem? As ações e reações dela são apropriadas à idade cronológica que ela tem? Quando alguém tem algum tipo de conduta inadequada em relação a ela, ela reage? Reage como? Ela tem algum tipo de crise que impede o seu desenvolvimento? Qual a estrutura predominante? Estamos falando de estruturas neuróticas ou psicóticas? A idade em que a pessoa se encontra permite que a gente defina isso? Então, essas são questões que nós devemos ter em mente quando a gente escuta o relato sobre o seu próprio sintoma, ou quando a família e os responsáveis expõem os sintomas da criança. Segundo, por que esse sintoma preocupa esse paciente? Ou preocupa os pais, os responsáveis? Aqui a gente precisa pensar, esse sintoma é preocupante? Bom, se esse sintoma fez alguém buscar um atendimento, buscar um psicodiagnóstico, é porque estão preocupados com ele. Mas por quê? Por que esse sintoma é preocupante para aquele que encaminhou, para a própria pessoa ou para a família? Exemplo. É possível que a professora se preocupe com a má conduta da criança, o que para a mãe não é motivo de preocupação, mas sim o fato de que a criança não seja caprichosa e organizada. Bom, até aqui nós temos várias personagens. Temos a professora, temos a mãe, temos a criança.
A criança é, no nosso caso aqui, o paciente. A professora se preocupa com a má conduta dessa criança. A mãe não se preocupa com a má conduta, ela não acha que a conduta da criança seja um motivo de preocupação. Mas o que preocupa a mãe é que a criança não é caprichosa nem organizada. Aí aparece um outro personagem. O pai não gosta que a criança não reaja quando é agredida. Então temos aqui o pai. E o motivo de preocupação é que a criança não reage frente a uma agressão. A professora diz que a criança incomoda aos outros sem mostrar a sua agressão. Ela é o provocador de reações agressivas nas outras crianças. A criança em questão, por sua vez, pode vir preocupada porque tem pesadelos. Então, o que nós temos aqui? Opa, pesadelo é preocupação, azulzinho. O que nós temos aqui? O mesmo paciente, certo? A criança, várias pessoas preocupadas com essa criança, mas por motivos diferentes. A professora com a má conduta, a mãe com a falta de capricho e organização e o pai com a falta de reação. E a criança se preocupa consigo mesma porque tem pesadelos. Então, o que isso significa? Temos vários sintomas, como se essa criança tivesse um monte de sintomas. Para um, ela tem uma má conduta, um mau comportamento. Para outra, ela não é caprichosa nem organizada. Para outra, ela é apática, não reage à agressão. E ela tem pesadelos. Isso significa que cada pessoa que se relaciona com essa criança tem uma preocupação diferente com ela. Mas o que a autora nos diz é que, embora tenha vários sintomas diferentes, essa aparente contradição é apenas aparente. Teríamos, assim, diferentes motivos de consulta manifestos dentro de um mesmo caso. A sintomatologia descrita por cada um dos interessados no processo de estudo psicológico pode diferir enormemente, mas essa contradição é apenas aparente. Por que apenas aparente? Porque pode ser que cada parte interessada esteja preocupada com uma faceta, um aspecto dos conflitos da pessoa. Então, a pessoa, no caso a criança, tem conflitos e cada pessoa está preocupada com um lado diferente desse conflito. A professora preocupada com um aspecto do conflito, a mãe com outro, o pai com outro. Ou pode ser também que cada um tenha se detido mais a observar o aspecto da conduta da criança que coincide mais com o que é a mais conflituosa para si próprio. Lembra que a gente vem falando que no processo psicodiagnóstico, o terapeuta também é instrumento, ele não é completamente neutro. Da mesma forma, as pessoas que estão em volta do paciente não são completamente neutras e vão se preocupar com esse paciente por diferentes motivos. Aquilo que é mais conflituoso para mim, eu enxergo com mais atenção no outro. Isso é o que a gente entende por projeção. Já está escrito ali, projeção. Qual que é então a tarefa do psicólogo? Integrar essas imagens, vou colocar aqui,
integrar essas imagens de uma única personalidade. Então, temos uma criança que tem má conduta, que não é caprichosa e organizada, que não reage e que tem pesadelos. São diferentes imagens, mas é uma única personalidade. Temos que integrá-la, definir o que realmente ocorre com a criança entre todas aquelas projeções feitas pelos outros envolvidos e decidir a ordem de relevância de tão rica sintomatologia. O que é mais importante disso tudo para essa criança? Certo? Essa é a tarefa do psicólogo, segundo a Arzen. Outra questão que nós devemos fazer para compreender o sintoma. Por que ele preocupa agora? Muitas vezes os sintomas já existiam antes, mas eram ignorados ou não eram compreendidos como sintoma. Era compreendido, por exemplo, como uma atitude normal, ou como uma fase, ou como um momento, ou como algo da personalidade da pessoa, como o jeito da pessoa. Muitas vezes o sintoma é sintoma agora, ele já acontecia antes, mas não era entendido pelas pessoas em volta ou pelo próprio paciente como sintoma. Então, precisa entender a história do sintoma. Ele já existia? Então, questões em relação à história do sintoma. Já existia? Como era visto? Era considerado normal? Por que se tornou sintoma agora? O que incomoda no sintoma? Etc. Todas essas questões vão estar relacionadas com a história do paciente e da sua família. Então, a história do sintoma é aquilo que a gente já chamou em outras aulas de história clínica, que vai também se entrelaçar com a história do paciente, com a história de vida. Do paciente, da sua família, daqueles que estão em volta. Exemplo. Ao relatar que o filho sempre molhou a cama, enurese, e que então os pais o levavam para a sua a fim de evitar perturbações durante a noite, podemos indagar qual a repercussão que isto teve na vida do casal. Bom, então temos aqui um caso de uma criança, um filho, que apresentava enurese, fazia xixi na cama à noite. Para evitar perturbações, incômodos, o casal levava esse filho para dormir com eles na mesma cama durante a noite. Esse é um motivo manifesto. O filho sempre molhou a cama, enurese. Aí nós devemos fazer uma série de indagações. Poderia esse sintoma funcionar como uma interferência nas relações sexuais do casal, certo? Porque a criança vai então dormir na cama e impedir que o casal tenha relações sexuais. Ou não atrapalha. Essa criança tem ali uma presença desejada para preencher um vazio do casal. É uma hipótese. Ou para eximir a mãe de ter relações sexuais quando ela não está afim. É outra hipótese. Ou ainda para esconder
esconder a impotência sexual do pai. Se eles não podem ter relação, ninguém percebe, não precisa lidar com o fato dele ser impotente. Temos aí algumas hipóteses. Poderíamos escrever várias outras. Esse exemplo serve para mostrar que o sintoma, quando ele está encaixado em outras situações, ele não é reconhecido como um sintoma muitas vezes. Isto explicaria por que a consulta não foi feita antes e somente agora, quando o filho está com idade para ir acampar ou dormir na casa de amigos e tendo medo de que seu problema seja descoberto, o que o envergonharia. A vergonha do menino então se torna o motivo manifesto da consulta. Enquanto era tranquilo para o menino, que dormindo na cama dos pais ia ser levado ao banheiro e aí ele não ia fazer xixi na cama, somado a isso, o casal tinha um seu vazio preenchido, o sintoma da criança estava encaixado num quadro, numa rede de situações, e então não era visto como um sintoma, ou seja, não era visto como um problema. E se não é um problema, não precisa fazer um diagnóstico e um tratamento, certo? Quando deixa de estar encaixado, passa a ser um incômodo. Qual é o incômodo aqui no exemplo dado pela autora? Agora o menino cresceu um pouco, está em idade de dormir na casa de colegas e aí ele tem medo, vergonha de que outros vejam que ele faz xixi na cama. Então, nós temos aí o motivo latente e o motivo manifesto. O motivo manifesto, o menino com vergonha de que tenha a sua enurese descoberta. Motivo latente, a angústia do casal, que já não poderá mais negar seus conflitos e que deve assumir que o menino está pedindo que o deixem crescer e seguir seu próprio rumo. Este é um exemplo dado pela autora para mostrar para a gente que, por trás de um sintoma manifesto, sempre tem uma história que traz sintomas latentes. Quando ela diz aqui, sintomas subjacentes, subjacentemente existe outro sintoma, ela está dizendo de motivos latentes que fizeram essa família a buscar um psicodiagnóstico nesse momento. E que nós devemos então conhecer essa rede complexa de motivos para então fazer um diagnóstico, um psicodiagnóstico bem feito. Nós vamos parar por aqui hoje e eu aguardo vocês então na live, terça-feira às 9h40, para tirar dúvidas sobre os sintomas, motivo latente, motivo manifesto. Vocês tragam as dúvidas e, se necessário, nós gravamos outro vídeo com esclarecimentos. Ok? Obrigada por hoje. Vamos nos adaptando a essa nova modalidade e a cada semana espero que seja melhor e também espero que tudo isso passe logo e a gente possa voltar à vida normal. Um abraço e até a próxima!